meus negros, hoje eu trouxe um game daqueles, viu? Estou falando de Ratchet & Clank, aquele exclusivo do PlayStation que competia com Jak and Daxter, lembra? Hã? Então, fica ligado que hoje a parada tá top. Eu sou o Reginaldo Aguiar e esse é o Nerdista! A história de Ratchet & Clank não é tão antiga, ela começa lá em 2001, quando a Insomniac Games, em parceria com a Sony, junta uma equipe com cerca de 45 funcionários. Mas inicialmente a Insomniac não tinha em mente o jogo como conhecemos hoje. A ideia era um pouco diferente, mas com o decorrer do processo de desenvolvimento, as ideias foram surgindo por parte dos desenvolvedores e da própria Sony. Logo chegaram ao que temos no primeiro game da franquia. Algumas dessas ideias, ou na verdade grande parte delas, permaneceram, como o fato de ser um jogo de plataforma e se passar em um ambiente de ficção científica. Além de tudo isso, a própria desenvolvedora queria criar um jogo que tivesse um diferencial e provavelmente a Sony deve ter ficado no pé. Então é aqui que a Insomniac mostra seu as na manga. Eles trouxeram a ideia de que você pode forjar sua própria arma e evoluí-la. Então quanto mais itens você pega nas missões, mais forte sua arma fica. E consequentemente, mais armas você consegue forjar com o decorrer do game. Ratchet & Clank teve diversas inspirações para seu desenvolvimento, mas as principais foram características presentes em games anteriores e alguns da própria época. É por isso que o game oferece experiências parecidas com alguns deles, mas a principal referência foi o nosso querido Crash Bandicoot e Jak and Daxter da Naughty Dog. A história do game começa quando um robozinho chamado Clank se rebela ao achar um vídeo com as instruções de seu criador Drig. Esse safado quer destruir outro planeta, pois o seu já está tão poluído que não tem como abrigar mais vida, mas para construir esse planeta ele deve destruir outros para coletar recursos. Ao descobrir os planos malignos do seu criador, Clank foge para outro planeta, mas assim que ele consegue fugir, algumas naves inimigas conseguem atirar nele. A nave de Clank cai em um planeta chamado Veldin. Nesse planeta habita uma raça chamada Lombax, exatamente o planeta em que Ratchet mora. É nesse momento que descobrimos a profissão de Ratchet, pois vemos ele construindo uma espécie de nave espacial. Logo sabemos que ele é um construtor de naves. Por isso ele usa uma chave inglesa como arma. Ratchet resgata o robozinho dos destroços e Clank mostra o vídeo que achou de Drake. E então consegue convencer esse Lombax a partir em uma missão para destruir a arma destruidora de planetas e salvar o universo. Ratchet & Clank é uma franquia que possui um arsenal bem extenso. A Insomniac, em parceria com a Sony, desenvolveu até esse exato momento 14 jogos desse título. E isso com toda certeza atraiu uma quantidade significativa de fãs pela franquia. Depois do sucesso do primeiro game, tivemos o segundo, chamado Ratchet & Clank Go! Commando, lançado em 2003 para PlayStation 2. Para o desenvolvimento desse game, os desenvolvedores tiveram que fazer algumas melhorias devido a algumas reclamações dos fãs. Uma delas era que Ratchet não tinha uma personalidade radical e suas expressões eram muito monótonas, e por isso esse game conseguiu se destacar dentre os já lançados. Um dos games que também se destacou foi Ratchet & Clank Tools of Destruction. Esse aqui foi desenvolvido para PlayStation 3 e traz uma qualidade gráfica surpreendente e em relação aos games da época e os primeiros games da franquia. E também acrescentou diversas novas armas e equipamentos, e o mais recente foi lançado em 2016 para PlayStation 4. Essa é uma reimaginação, ou seja, os desenvolvedores recriaram a experiência que se tinha nos primeiros jogos, mas atualizando para as técnicas atuais. E sua história é exatamente a do primeiro game. Com isso a Sony conseguiu arrecadar uma quantidade de fãs dessa galerinha atual aí. Esse jogo com toda certeza teve um carinho especial pelos desenvolvedores. Nós como jogadores podemos perceber isso com cada game lançado dessa franquia. Como eu disse, o jogo é repleto de armas diferentes. Só no primeiro game temos 16 dessas armas, e essa quantidade ela cresce de forma exponencial. Lembrando que você pode desbloquear todas as armas dos jogos anteriores utilizando seu save. Como se já não bastasse essa quantidade enorme de armas, ainda temos os dispositivos. Só no primeiro game temos cerca de 14 deles, variando entre mochilas, capacetes, trajes, luvas, sapatos e por aí vai. Além da quantidade enorme de personagens, isso deixa o game mais rico e com uma história bem legal. Os outros games seguiram o mesmo ritmo, mantendo essa enorme quantidade de detalhes. E é isso que define a identidade do game até hoje. Outra curiosidade bem legal, ou não, né, é que no ano passado foi lançado um filme dessa franquia chamado de Ratchet & Clank Heróis da Galáxia. E esse aqui divide opiniões, mas o lado negativo infelizmente me parece prevalecer. Essa eu deixo pra vocês, assista aí e comenta aqui, fala o que você achou do filme. Meus queridos amigos, dos mangás, se você é adepto dessas duas frentes, mangás e games, eu tenho uma coisinha pra lhe falar. Você sabe que Ratchet & Clank tem um mangá? Isso mesmo, foi lançado em 2004 e finalizado em 2008. Pode correr para comprar. Isso é, se você achar para comprar, né? Como o game conseguia atrair uma quantidade expressiva de jogadores, a desenvolvedora aproveitou e que sempre que podia lançava versões do game. Um dos 14 jogos da franquia é Ratchet & Clank Go! Mobile. Isso mesmo, meus amigos. Ele foi lançado em 2013 para iOS e Android. Além disso, foi considerado o melhor jogo de ação em terceira pessoa para dispositivos móveis em 2005. Agora nós sabemos que esse game conseguiu atrair uma legião de fãs, mas infelizmente não temos nem rumores de uma possível continuação dessa franquia. Só nos resta aguardar e ver o que a Sony pode trazer para nós no futuro.
Por hoje é só, meus negros. Se você é de Goiânia, não se esqueça de visitar a Mandrake Comic Shop, que fica aqui ao lado do Vaca Brava, em Goiânia. Se não é daqui, relaxa, basta visitar o link que está aparecendo aqui embaixo da descrição para ter acesso a todo esse acervo. E não se esqueça de visitar os outros vídeos que estão aparecendo aqui ao lado. Valeu, falou! E é Goiânia!